Celso, depois no liberal.com você vai poder conferir também nossa entrevista com a doutora Juliana Mello. Agora sim, estamos ao vivo. Doutora, vamos falar sobre essa questão da licença maternidade, né? Essa novidade do STF. Conta pra gente primeiro essa novidade, depois a gente conta como é que era antigamente. Sim, Celso, assim, em termos jurídicos é uma novidade, né? É uma decisão do STF que saiu em 2020, no meio da pandemia, e muita gente não sabe que tem esse direito. O que acontece? Houve uma movimentação do partido do Solidariedade, né, e entrou com uma ação a pedido de uma ONG de prematuros para requerer que o dia da licença maternidade e do salário maternidade começasse a contar do dia da alta daquelas crianças ou da parturiente, né? Como era antes? Nascia a criança e já começava a contar o período já da licença. Desde o nascimento Desde o nascimento. Aí o que acontece? Poxa, uma criança que nasceu prematura, ela às vezes passa 6 meses no hospital, né? Então, como é que ia conseguir fazer a amamentação, a adaptação daquela criança? Então, em vista disso, eles entraram com esse pedido, né, que foi uma liminar inicialmente do ministro Edson Fachin, que concedeu a liminar e depois essa liminar foi confirmada em plenário. Então, está valendo, a gente diz assim que vale até mais que uma lei escrita já, que o STF o posicionamento dele já é pacífico. Então, a gente entender então, doutora, a licença maternidade, né, quem tem direito a todas aquelas mulheres que trabalham regularmente no carteira assinada. Sim. Assim, Celso, esse foi um caso que começou prevendo só pelas CLT, tá? Então, pela CLT você tem 120 dias, né? Se a empresa for entrar no programa de empresa cidadã, chega essa licença até 180 dias, tá? Como eu te falei, começou com essa movimentação das mães de prematuros. A gente chama prematuro extremo aquele que tem casos de bebê nascidos de 26 semanas até antes. Então, são bebês que ficam na incubadora, são bebês que ficam dependendo da mãe, enfim, para tudo. Uma criança que já nasce a termo já depende, você imagina uma criança né, prematura. Então, a preocupação é também porque entende-se que é um momento de criar vínculo. Não é um direito só da mãe, é muito mais, é um direito da criança de ter essa convivência, entendeu? O pessoal já está fazendo pergunta aqui, a Patrícia, nossa querida Patrícia Lopes. Paty, aquele abraço a você, o Xande está por aqui também, o Eric Caldas. A Paty pergunta, é opcional a empresa aderir ou é obrigatório? Opcional? Não é opcional. É assim, é um direito seu. É um direito. É um direito. Então, assim como você tem direito à licença maternidade do momento do nascimento, seu bebê nasceu a termo, foi tudo tranquilo, você saiu do hospital, não teve nenhuma intercorrência, você tem direito à sua licença maternidade de 120, pode até chegar a 180 dias. Tem que ver se a sua empresa, que assina a sua carteira, faz parte do programa Empresa Cidadã, né? Então, isso já é um direito seu. Aconteceu o quê? Doutora, tive o meu filho com menos de 37 semanas. Ou eu tive uma intercorrência na hora do nascimento dessa criança, ela precisou ficar internada por mais de 2 semanas. Aí começa a se contar o período, né, que seria estender essa licença maternidade. Quando você tem um problema no nascimento, com a mãe ou com a criança, que precisa ficar internada mais de 15 dias no hospital, lembrando, ou a mãe ou a criança, você começa a contar a licença maternidade a partir do momento da alta. De quem? A mãe teve alta primeiro, a criança ficou, vai começar a contar do dia da alta da criança. Ou se for o contrário, também vale. É da alta do último, né, que sair. Então, você tem que pegar todos os documentos que tem do hospital, dizendo o motivo, da intercorrência, o que aconteceu, e tem que dar entrada juntamente ao seu empregador. Ele que vai fazer o trâmite. E se a criança tiver que voltar ao hospital? Por exemplo, o meu bebê ele nasceu de 8 meses, mas teve icterícia, né?
aquele aí, problema na pele. Aí teve que voltar para tomar banho de luz, né? Aquela coisa toda. Olha, e como é que... não vai voltar esse tempo. O que acontece? Por exemplo, como eu te falei, começou como se fosse só dos prematuros. No Brasil, o Brasil é um dos países que mais tem casos de nascimento prematuro, né? Então, por isso também chama a atenção esse O que será, doutor? Olha, não sei te dizer. Eu vou trazer uma médica aqui para a gente conversar. É bom, porque eu também me choquei. Quando a gente pega esse tipo de decisão, a gente vai entender o histórico do que levou por exemplo, o partido a entrar com esse pedido, né? Foi uma médica do Piauí, que ela é deputada, virou deputada, e ela via a dificuldade que as mães tinham, né? E a aflição. Imagina, você sabe que o seu filho não vai sair do hospital com menos de um mês de internado. Quer dizer, você já toma aí 30 dias de uma licença de 120 dias, que você não consegue exercer a maternidade, não é verdade? Então, às vezes não chega nem perto do filho, né? Com certeza, fica dependendo de incubadora e terapias que só tem no hospital. Mas assim, voltando à pergunta, seu bebê teve alta, ele saiu, a licença começa a contar daquele dia. Se ele teve alguma intercorrência depois, não tem como suspender esse prazo, tá? É só prematuro? Não. Já iniciou-se com os prematuros, mas já tem decisões, por exemplo, tem bebê que você detecta uma cardiopatia congênita, ou seja, ele tem um problema no coração que foi detectado já desde das ultrassonografias, e você sabe que aquele bebê, quando nascer, vai precisar de cirurgia, vai ficar internado. Então, já tem decisões que já estenderam esse tipo de benefício para outras doenças, assim, congênitas ou intercorrências, por exemplo, Covid, né? Muita gente teve filho antes do tempo ou teve problemas por conta de estar contaminado com Covid e teve que ficar internado mais de 15 dias. Então, foram situações que foram se adaptando. A gente tem uma decisão que a que iniciou isso, que é essa que eu te falei do STF, mas nos casos que nós dizemos que são análogos, ou seja, que são parecidos, a interpretação pode se estender para outros tipos de doença também. Mas tem dias limites, por exemplo, a criança não conseguiu sair do hospital e a empresa estende de 120 para 180. Tem assim, por exemplo, se você está perguntando em casos normais, existem umas previsões na CLT de extensão desse prazo da empresa. Isso já havia antes. A preocupação era crianças, por exemplo, tem perfis hoje no Instagram, né? Perfil no Instagram que você acompanha crianças que têm muitos problemas desses congênitos e que elas precisam. Teve um bebê que apareceu, né? Que a gente começa a fazer essas pesquisas e começa a aparecer. Ele ficou simplesmente 6 meses da vida dele, desde que nasceu, internado no hospital, em São Paulo. E aí, uma das perguntas era assim, nossa, mas como você está conseguindo? Ela falou, não, gente, vocês não sabem que são direito, ele só vai, eu vou começar a contar a minha licença na alta dele, entendeu? Isso, não sei se a senhora pode responder melhor, essa questão não pode também, entre aspas, impedir a contratação de mulheres? Não é uma barreira também, assim? Celso, assim, na verdade, para a empresa, a gente sabe que já é muito difícil ser mulher, né? Os lugares que nós estamos ocupando hoje, que nós estamos chegando, não se chegava antes, não se falava antes. A ocupação da mulher no lugar de trabalho, ela enseja muitas dúvidas, ela enseja muitos questionamentos por parte do empregador. Mas tem que lembrar que esse direito assegurado, a empresa, na verdade, quando tem essas garantias, ela também não fica desamparada, né? Existem também vários benefícios, por exemplo, para a empresa que é a empresa cidadã, que amplia a licença maternidade. Então, assim, a gente não pode ver só pelo lado ruim, a gente também tem que pensar que a empresa, quando contrata, quando ela exerce a sua função, ela tem um papel social, né? A gente estava até comentando antes de entrar no ar, o caso da prefeita, eu não me recordo aqui, eu li muito rápido, de uma prefeita que teve que fazer um quarto do lado do gabinete dela para atender o filho dela que ela tinha acabado de ter,
porque não tem essa previsão de licença para o chefe do Poder Executivo. Então, são questões que vão sendo analisadas, o direito ele vai acompanhando, na verdade, os fatos. Primeiro acontece o fato e depois o direito tenta abarcar aquela situação que não está regulamentada. Sem licença maternidade, a prefeita de Palmas improvisa o quarto para o filho na prefeitura. É isso mesmo, o bebê tem passado os dias na prefeitura de Palmas com a mãe, né? A situação fora do comum, resultado da não previsão da licença maternidade para a prefeita da cidade, Cíntia Ribeiro, do PSDB. Ela foi a única mulher eleita como prefeita em uma capital brasileira na última eleição em 2020. Que coisa, né? A mulher sofre muito, né? Olha, Celso, sofre. Impressionante, né? A Paty está dizendo aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, a Daniele lá em Santa Catarina. Dani já é mãe aí, né? Dani é mãe de 2 filhão. Que mais? A Paty está aqui. Fico muito feliz em saber dessa lei, porque só nós sabemos que passamos nesses momentos, né? E algumas empresas só pensam na parte comercial e não emocional. Só um adendo aqui, não é lei, é um entendimento do STF. Quando a gente ainda não tem uma proposta, tá, que tramita para que isso vire lei. Mas quem entrar na justiça consegue. Né? Porque é o entendimento do STF. Consegue. Né? Ela conta que o filho dela nasceu muito prematuro, né? Mas nasceu com vida, faleceu com uma parada cardíaca depois. Tive direito à minha licença normal, graças a Deus. Me ajudou muito no tratamento da trombose. Se ele não tivesse falecido, ficaria 5 meses na UTI. Que coisa, né? Triste, né? E também tem que lembrar, Celso, que assim, no caso de gêmeos, quem tem gêmeos, normal, né? Infelizmente, que os gêmeos nasçam antes do tempo, ou alguma complicação. Não é normal, é o comum disso acontecer, infelizmente. Quando é em caso de gêmeos, a licença começa a contar da alta do último bebê que sair. Então, se eu tive um bebê... se for um quinto, a pessoa... Se forem quíntuplos, e aí foi saindo um de cada vez, e depois de, 12 meses, o último bebê saiu, vai contar do último bebê que sair. Entendeu? É importante lembrar isso também. A incidência de gêmeos tem essa diferenciação. E depois que a mulher tem um bebê, ela tem um prazo também para se recuperar, né? Sim. Porque ela não vai cuidar do bebê assim logo que sair da maternidade, né? Não, difícil, não. Tem umas que não conseguem nem levantar da cama, né? Por conta da cirurgia. Exatamente, porque aqui no Brasil ainda tem muita cultura, a gente diz que é cultura cesarista, né? Hoje tem um movimento de retomada do parto normal e tudo mais, mas eu digo assim, só quem é mulher sabe, as mulheres não devem ser cobradas pela via de parto que vão escolher, se vão amamentar, se vão dar fórmula. Gente, ser mulher já é muito difícil. Ser mulher, mãe e trabalhar, realmente é complicadíssimo. É muito difícil. Eu fiquei com meu filho um dia, passei em casa, né, nesse tempo, às vezes, de home office, para ajudar. É complicado. Não sei como é que ela consegue fazer tudo ali. Equilibrar. Equilibrar, dar banho, dar comida. Não, olha... É complicadíssimo. Eu desisti no primeiro dia. Não desista, não faça isso. Não, falando assim, entre aspas, né? Sim. Aí a gente troca a fralda, tenta trocar a fralda, ajudar a trocar a fralda, mas é complicado, né? Agora, assim, lembrando que pai não é rede de apoio. Exatamente. Pai é pai, né? Aí a gente tenta ajudar da melhor forma possível, né? Com certeza. Complicado. Deixa eu mandar um beijo pra Paty, né? Ela passou por esses problemas todos, Paty. Com certeza você vai superar aí, tá? Essa perda do neném. Volte logo aí para trabalhar com a gente aí. O garçom do trânsito daqui com a gente também. Conhece o garçom do trânsito? Ele é aquele rapaz que fica vestido com a gravatinha. Já vi. Pois ele é nosso ouvinte aqui. Está aqui acompanhando também, saber os direitos de licença maternidade. E paternidade, doutora? Como é que está essa situação atualmente? Tem um movimento agora, né? Como a gente fala, o direito vai acompanhando, tentando, né, acompanhar o que acontece na sociedade. A gente não consegue com que seja tão rápido quanto nós gostaríamos que fosse. Já tem um movimento no sentido de ampliar a licença paternidade,
até porque, como a gente vem falando, pai não é ajuda, pai está no meio e tem que participar, né, na medida do possível, lógico. A legislação hoje em dia, ela não privilegia a figura paterna que quer participar ativamente, que tem, na verdade, que participar ativamente do início da vida da criança, né? Fala-se que a primeira infância é o período mais importante que tem, é o período que ele mais aprende, é o período que ele cria vínculos, tem propostas e elas infelizmente não caminham quanto deveriam caminhar, no sentido de ampliar a licença maternidade até para 1 ano, guardadas as proporções, guardados os casos concretos, né? Justamente para tentar acompanhar essas situações do cotidiano, né? Tem situações, por exemplo, adoção de crianças, já tem decisões, quando adota criança, que tem direito sim à licença, vai depender da idade da criança que for adotada, até como uma forma de estimular mesmo a adoção, né? Uhum. Algumas pessoas estão com dúvida aqui em relação à questão de como, porque não é lei, né? Então tem que fazer o pedido, né? Isso. Como é que as pessoas podem fazer o pedido da empresa? O INSS já deu uma portaria já reconhecendo essa decisão, né, como ela tem força vinculante, né, ela é válida em todo o país. O certo seria você, detectado que você vai ter o parto prematuro, ou que você ficou mais de 15 dias, ou você ou a criança no hospital por complicações, você tem que pegar toda a documentação, o laudo médico, tudo que for do hospital e ir diretamente na empresa. A empresa vai dar entrada no E-Social, tá? E ela que tem que fazer esse trâmite. Não é para você, recém-parida, sair e tentar ir. Desesperada, né? Não. Seu empregador vai ter que dar entrada nessa documentação. A gente já falou de quanto tempo dura, que já falou, a doutora Juliana já falou. Quanto dura a licença maternidade? É de 180 dias, a gente falou, né? De 120 pode ser estendido. Pode ser, dependendo se a empresa for do programa Empresa Cidadã, estende até 180. Até 180 dias. Solicitar salário maternidade. O salário maternidade também acompanha. Acompanha também, né? Esse mesmo parâmetro. Ele estende junto com a licença. Junto à licença, né? Deixa eu ver aqui se tem mais outras perguntas aqui para a doutora em relação a essa questão da licença maternidade. A gente já falou quanto tempo dura, como dar entrada. Lembrando que a nossa entrevista com a doutora vai estar aqui, viu? No nosso Instagram, você vai poder tirar todas as dúvidas. Porque tem gente que chega agora, né? Vai repetindo as perguntas. Aqui, afinal, pai tem direito à licença maternidade? A gente acabou de falar, tá? Quanto tempo também, pessoal com muita dúvida em relação do tempo. Quem paga a licença maternidade? A gente falou também, né? A prefeitura. A empresa, ela tem, né? Sim, quando ela dá entrada tudo corre com... Hoje em dia a gente tem o E-Social, né? Que facilita muito a nossa vida. Todos os custos, todos os adereços com relação a isso correm por parte da empresa, né? Qual o valor do salário maternidade? Tem um valor definido? O valor que você... depende também do salário mesmo. Isso. Você recebeu o salário mínimo, né? Depende. Porque está perguntando aqui do INSS. Qual o valor do salário maternidade? Depende do salário. Porque se o teto do INSS não tem nada a ver com o teto do INSS, né? Não tem nada a ver com o teto do INSS. Quantas parcelas são pagas do salário maternidade? Depende do período, exatamente, né? Por mês, né? O que a gente está falando aqui é uma situação anormal, né? O normal, o comum, o que a gente espera, que você tenha seu filho, dependendo se for cesárea ou normal, você tem alta em 1 até 3 dias depois, e a partir do momento que a criança nasce, que não tem intercorrência e tudo mais, que você não tem que ficar internada, começa a dar entrada na documentação e você começa a receber até o período da sua licença, né? Quando acontecem essas situações atípicas de prematuridade extrema,
doenças congênitas que a criança tenha, a criança ou a mãe, lembrando, tá? A criança ou a mãe tenha que ficar por mais de 15 dias internadas no hospital, aí sim começa a aplicação desse entendimento. Tem uma pergunta aqui interessante, doutora. A gente nota que alguns empregadores, depois que a mãe volta, né, ela é demitida, né? Tem um prazo, assim, por exemplo, de permanência da mulher? A gente diz tem a estabilidade dela, né? Provisória, né? Agora, sim, essa prática, na verdade, ela é um pouco mais profunda. Já começa na questão de não contratação de mulheres, né? Então, às vezes, a mulher também, ela tem que recorrer ao mercado informal, ela tem que partir para outras formas de ganhar dinheiro, né? Lembrando também que se você é segurada, mesmo que seja autônoma e você faz a sua contribuição, você também tem direito ao salário maternidade, né? Você tem que ver a sua situação junto ao INSS. Estou conversando com a doutora Juliana Mello, falando a respeito aqui desse entendimento, né, do STF, né, que considera a data de início da licença maternidade, do salário também maternidade, como sendo o dia da alta hospitalar do recém-nascido ou da parturiente, né? A mulher tem direito a levar a criança para o trabalho? Você diz assim, depois que acaba a licença maternidade? Olha, tem empresas que têm uma política interna de ter creche, de ter um lugar para amamentação. Se não for para amamentação, é um lugar para que ela possa ordenhar o leite materno para se oferecer depois. O que a gente tem que ver como funciona, o direito que ela tem dessa licença, dela estar em contato com o filho dela, pelo período... Já é o suficiente, a senhora acredita? Não, na prática não é. Né? Na prática a gente sabe que a criança, automaticamente, quando fez 6 meses, ela não vai comer sozinha. Pois é, né? O alimento dela principal até 1 ano é o leite materno. Então, por isso que a gente diz que a legislação, ela tenta acompanhar, mas ela não é eficaz nisso, ela não é tão rápida quanto a gente gostaria. São conquistas que partem, às vezes, como esse caso, de um caso concreto que chegou um questionamento e se entendeu que seria, assim, justo a ampliação dessa licença. Então, assim, quando a gente fala em direito à licença maternidade, é o mínimo do mínimo que aquela criança... É o direito dela de ter contato com o ambiente familiar, no seio familiar, com a mãe, com os irmãos, de ter direito a ser amamentada. Então, se eu chegar aqui para você e dizer, não, com 6 meses não tem mais porquê, é mentira, gente. Né? Não tem como se mensurar esse tempo, até porque cada criança é uma criança. Às vezes a criança sai do hospital e continua com necessidades especiais, de fazer uma terapia ocupacional, de fazer um tratamento, às vezes, neurológico. Então, depende muito do caso concreto. Verdade. A licença paternidade pode pedir a partir de quando, doutora? Nascimento do bebê. E são quantos dias? Só pra gente se eu não me engano, são 7 dias. São 7 dias, né? 7 dias, então, assim que nasce o bebê, pode entrar, né? Não tem essa previsão para os pais. A previsão desse julgamento é... 7 dias também passa rápido, né? Não nossa, dá para ajudar nada, você né? Não dorme. Não dá para fazer nada ali, né? Pelo menos tentar ali, né? Dividir com a esposa, né? O mínimo do mínimo mesmo ali, complicado. Passa muito rápido ali, para dar banho, para trocar, é complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Amande Júnior, aquele abraço a você também, coach, está aqui com a gente. O Paulo Santos também está aqui também com a gente, acompanhando aí essa questão. Vocês estão chegando agora? A gente já falou quase tudo aqui a respeito da licença maternidade, né? Depois, o pessoal pergunta, mas aí você pode ver novamente aqui com a doutora Juliana, vai ficar aqui, tá? A nossa entrevista, vai virar também podcast no nosso Spotify, repórter Celso Freire. Vai também ser colocado lá no nosso Facebook, celso.freire.3. Vamos divulgar também no liberal.com, no nosso Liberal Rádios, em todos os canais, para você não perder nada em relação à nossa entrevista, que é bem importante aqui. Doutora, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho, do seu escritório.
Celso. Eu não consigo falar o nome todo porque ele é muito grande, É muito né? grande. O nosso escritório atua em várias áreas. A minha especialidade é direito da família e consumidor, né? Mas nós trabalhamos com previdenciário, com penal, com administrativo, direito civil, que a gente diz comum, né? Que precisar, acho que a produção fica com o telefone, qualquer dúvida que tiver, que precisar da gente, pode chamar. Acha vocês também no Instagram, né? Tá lá no Instagram. Tem no Instagram. No Instagram também o nome é o arroba... O nome é grande. É grande porque quando a gente diz quando o nome é grande, o escritório é importante. Verdade. É o LAA e 3 M's, _ advocacia. Exatamente, LA 3Ms, _ advocacia. Né? Lembrando que daqui a pouquinho tem a doutora Maria Elisa Salles, também advogada, está aqui com a gente, vai falar sobre política. Né, doutora? Está afiada já aí com a... Tem um cacete no legislativo. Eita, doutora, essa doutora é polêmica. Daqui a pouquinho ela vai falar... R$1 bilhão por mês, vocês sabiam disso? R$1 bilhão? 12 bilhões por ano no Congresso Nacional. Vou ficar aqui para escutar. Doutora, olha, essa doutora aí, ela é polêmica. Não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem escola. Vendo liberar hoje um artigo sobre os alunos de uma escola municipal de São Paulo, dizendo que o prédio está caindo, a comida é podre. A doutora chegou com tudo hoje aqui. Vou ficar aqui, Celso. O debate, né? Fique à vontade. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua vinda aqui. Muito obrigada a você, mais uma vez aqui. E quando precisar, estamos a porta. Tem outros assuntos bons aqui que depois a gente vai conversar também. Vamos marcar com a assessoria aí os assuntos para a senhora vir aqui. Faz né, um grupo de mulheres advogadas. Vamos. Hoje no Legislativo Municipal. Cacete nesses vereadores. Vamos. Meu pai que não paga pensão também. Trancado na Câmara, não querem fazer nada. É verdade. Doutora está danando hoje, olha. Eles não têm um grupo que vai nos bairros. Todo dia vai no bairro numa semana. Sabe quantos bairros tem em Belém? Quantos? Ninguém sabe porque não é. E cada hora aparece bairro novo também, né, doutor? 78 bairros. Um dia desse apareceu um, era lixo imundo. É muito bairro também, né? Toda hora aparece um novo bairro. Doutora Juliana, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Volte sempre aqui. Agora são 11 horas em ponto. Eu conversei com a doutora Juliana Mello, falando a respeito exatamente da licença maternidade. Você pode conferir aqui com a gente, do escritório Lavareda, Aguilera, Araújo, Melo, Martins, Maués. Consultoria Jurídica e Advocacia. Acertei, né, doutora? Tá tudo certinho. Olha, tá vendo só? Já a gente volta.